Paz do Senhor para os irmãos. Vamos agora estudar a quinta carta do livro do Apocalipse. Essa quinta carta endereçada à igreja de Sardes, e encontramos assim na palavra do Senhor descrita da seguinte forma: Quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora a ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então, irmãos, nessa carta que o Senhor escreveu ao anjo da igreja que está em Sardes, descreve desta maneira como nós acabamos de ouvir, e o Senhor diz para aquele anjo, aquele líder, que ele tinha um nome de que vivia, mas estava morto espiritualmente. A igreja de Sardes, ela representa o período da igreja que compreende do ano 1517 a 1730, que é o período em que começou a haver levante, para haver uma reforma, que culminou com a reforma protestante, assim chamada, liderada por Lutero, que, de uma forma sobrenatural, um movimento de Deus, conseguiu fazer com que o povo despertasse para a realidade de que a palavra de Deus consistia numa salvação pela fé, uma salvação promovida pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e não para aqueles dogmas que a igreja oficial apresentava e chegou ao ponto, inclusive, de vender entrada no céu, as chamadas indulgências, e também outras coisas mais que eram ali ensinadas, como purgatório. Purgatório era um tipo de segunda chance, para a pessoa que morria no pecado. O povo achava que tinha uma segunda chance, que ia queimar os pecados no purgatório para depois entrar no céu, coisa que realmente não condizia com a palavra do Senhor. E o período de 1517 a 1730 foi um período a qual a igreja começou a despertar, e assim chegou a reforma protestante, e que deu início a um reavivamento da obra de Deus aqui na terra. Louvado seja Deus. Mas o estado espiritual antes da reforma, naquele período antes de começar a reforma, era este. Esse é o estado da igreja. Tinha o nome de que vivia, mas na verdade estava morta porque estava totalmente fora da palavra do Senhor, e com o povo totalmente ignorando a Bíblia Sagrada, não conhecendo a palavra do Senhor. E foi um quadro terrível, um período muito triste, chamado também período das trevas. Mas com a reforma protestante, a luz começou novamente a raiar, Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor começou a ser conhecida, ensinada, pregada, e veio um avivamento muito maravilhoso feito pelo Senhor. Glórias a Deus. Mas no versículo 1 da carta que nós lemos, ela diz o seguinte:
E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Louvado seja Deus, que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 estrelas, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, nós já vimos que representa as igrejas. Louvado seja Deus, que são representadas nas 7 igrejas da Ásia. E por isso essas cartas foram escritas. Louvado seja Deus. E no versículo 1 também diz que tem os 7 Espíritos. Quer dizer, o autor da carta é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, aleluia, que é aquele que tem os 7 Espíritos. Glórias a Deus, de Deus. Isso não quer dizer que são 7 os Espíritos de Deus, no sentido de que são 7 Espíritos, porque o Espírito de Deus é um só, né? O Espírito de Deus. Esses 7 Espíritos falam, meus queridos, das 7 operações de Deus para a salvação do homem, né? As 7 operações de Deus na vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver isto. Vamos abrir, né, nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, que diz o seguinte: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Louvado seja Deus. Então, João viu o cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo ali representado naquele cordeiro. Louvado seja Deus, a qual ele observou que tinha 7 olhos, 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Glórias a Deus. Então, isso simboliza as 7 operações do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do crente individualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que lá em Isaías, no capítulo de número 11, versículo 1 a 3, diz o seguinte: Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Glórias a Deus. Essa passagem, no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos disso. Louvado seja Deus. Esses vamos observarem, né, a palavra do Senhor nos fala no versículo de número 1 e 2, que repousará sobre ele. Ali fala as 7 qualidades, louvado seja Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que são as 7 maneiras que Deus quer trabalhar em nossas vidas. Por isso, a palavra do Senhor nos diz, os 7 Espíritos, aleluia, de Deus enviados a toda a terra. Quer dizer, o Espírito Santo é um só, mas ele opera dessas 7 maneiras, louvado seja Deus, para nos transformar, nos fazer uma nova criatura e ser um semelhante a Cristo. Glórias a Deus, porque a igreja primitiva começou a ser chamada de cristã, né? Os membros eram chamados de cristãos, por quê? Porque eles eram semelhantes a Cristo, quer dizer, eles passaram a ser chamados assim porque eles eram imitadores de Cristo. Louvado seja Deus. Eles começaram a ser chamados de cristãos, porque assim o povo os via como imitadores de Cristo, e que assim possamos ser, né, irmãos? Chamados de cristãos, imitadores de Cristo. É uma honra para um crente ser chamado de cristão, porque ele é semelhante a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler também Apocalipse 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 37, versículo 23, nós encontramos a passagem que o Senhor nosso Deus mandou que Moisés fizesse ali,
candelabro, né? Aquele objeto que foi feito para iluminar o templo, a qual havia 7 lâmpadas, louvado seja Deus, e nessas lâmpadas, ao acender as suas chamas, iluminaria o tabernáculo, né? No caso, o templo, glórias a Deus, que naquela época ainda era tabernáculo, né? Porque era feito numa tenda, glórias a Deus, a qual o povo de Israel desmontava, levava durante a viagem, quando eles acampavam em algum lugar, ali estendiam novamente para ali buscar ao Senhor e fazer os sacrifícios a qual a palavra do Senhor exigia. Vamos ler Êxodo 37, 23. E fez-lhe 7 lâmpadas, os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. Glórias a Deus. E assim foi feito, né, 7 lâmpadas que tinham os seus apagadores, tudo feito de ouro, porque o ouro simboliza a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a glória de Deus. Então, assim, o povo de Israel fez aquelas 7 lâmpadas, né, a qual o Senhor mostrou para Moisés o modelo, e foi feito conforme o modelo, e assim nós encontramos essa referência. E lá no céu, irmãos, porque sabemos que todos os utensílios que Deus mandou que Moisés fizesse para ser usado nos sacrifícios, né, nos cultos ao Senhor, tudo são modelos lá do céu, né? Então o Senhor nosso Deus mostrou para Moisés como era no céu, o modelo, e assim ele transmitiu aos artífices, e assim foram feitos. Louvado seja o nome do Senhor, porque as coisas da terra, né, na adoração ao Senhor, são sombras, né, são figuras daquilo que há no céu. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Mas nós encontramos, irmãos, essa palavra dura, né, que o Senhor falou para o anjo da igreja de Sardes, né, que aquela igreja, e o seu líder, tinha nome de que vivia, mas estava morta. Dura palavra, não é? Mas nós encontramos lá em 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 a 5, uma passagem que nos chama a atenção. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Louvado seja Deus. Nós encontramos aqui essa passagem, né, que nos fala da chamada de Samuel, né, a chamada dele para ser o novo líder de Israel. Mas, nesse momento em que foi escrito e lido aqui, nós encontramos que Samuel, ainda jovem, já servia ao Senhor no templo, e o sumo sacerdote Eli, já a idade avançada, e também, vamos dizer assim, meio relaxado, né, nas coisas de Deus, isso simbolizado, né, no detalhe que a palavra nos diz que a sua visão, né, já se escurecia. Então, há uma relação, né, do seu estado físico com o seu estado espiritual. Não que tenha a ver, né, a pessoa que tem a visão ruim, né, está mal espiritualmente, não é isso. É que simbolicamente o estado espiritual de Eli diante de Deus está simbolizado na sua visão. Por isso diz a palavra do Senhor que sua visão já se escurecia, já não enxergava.
Esse foi o conselho, nosso Senhor deu o conselho à igreja de Laodiceia, né? Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, né? E também colírio para que vejas. Louvado seja Deus. Visão espiritual. Existem irmãos na terra, né, que são cegos fisicamente. Eu conheço alguns que não enxergam, mas espiritualmente vêm longe. Enxergam muito bem espiritualmente, porque a visão espiritual, né, nada tem a ver com a física. Mas aqui, na simbologia, né, tem essa referência de que Eli, já sua visão se escurecia. Mas diz a palavra do Senhor que naquele momento, né, se pegarmos o quadro do que nós acabamos de ler, nós encontramos o quê? Samuel deitado, Eli deitado para dormir, estavam se aprontando para dormir, e naquele momento, no final do dia, já chegando à tarde da noite, a lâmpada que era acesa toda manhã, a palavra do Senhor diz que o sacerdote acendia a lâmpada toda manhã e mantinha o fogo aceso até o final do dia. E a palavra do Senhor diz que quando chegou a hora deles deitarem para dormir, lá no templo a lâmpada já estava se apagando. E com isso, a palavra do Senhor nos diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, Deus chamou a Samuel. Isso nos faz lembrar, irmão, Mateus capítulo 25, a passagem das 10 virgens. A palavra do Senhor nos diz que ali, quando o Senhor Jesus Cristo, né, o noivo, ali simbolizado, estava para chegar, houve um brado, dizendo, eis que vem o noivo. E a palavra do Senhor nos diz que tosquenejaram todas, quer dizer, todas as 10 virgens estavam tosquenejando, dormindo. A mesma coisa estava acontecendo com Samuel e Eli. Eles já estavam para dormir. Mas a palavra do Senhor nos diz, lá em 1 Samuel, que antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, Deus chamou a Samuel. Lá em Mateus capítulo 25 diz que tardando o noivo, quando deu meia-noite, ouviu-se um brado, eis que vem o noivo. Louvado seja Deus. E quando veio o brado, as virgens despertaram. E ao despertarem, 5 que tinham levado a reserva de azeite, mantiveram as suas lamparinas acesas. Mas as loucas, as imprudentes, não levaram a reserva consigo, e com isso as suas lâmpadas estavam se apagando. E quando correram para ir comprar o azeite e voltaram, a porta já estava fechada e elas não entraram nas bodas. Louvado seja Deus. A palavra nos diz, irmãos, que antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, Deus chamou a Samuel, bradou o nome de Samuel, para que Samuel despertasse, aleluia, para ouvir a voz de Deus. Esses dois quadros, tanto de 1 Samuel, no capítulo 3, em Mateus capítulo 25, é um alerta para nós, né? Um alerta, porque em breve Deus há de dar um brado. Nós já estamos ouvindo, meus queridos, aleluia, pela fé, este brado. Eis que vem o noivo. As profecias estão cumpridas. A igreja, a cada dia, tem percebido, observado, aqueles que estão atentos, né, ao movimento desse mundo. As coisas estão caminhando para o fim. Nós vemos toda a palavra do Senhor já cumprida, e quem está atento pode confirmar que a única coisa que está faltando é o Senhor Jesus Cristo arrebatar a sua igreja para que este mundo entre, aleluia, na grande tribulação. Mas antes que a lâmpada de Deus se apague neste mundo, antes que se apague, isso simboliza o quê? O fim
da dispensação da graça. O tempo que o Senhor deu aos gentios, por isso essa dispensação é chamada de tempo dos gentios. A dispensação da graça é o tempo que o Senhor deu, cerca de 2000 anos, para que a igreja fosse formada, o evangelho fosse pregado e, ao mesmo tempo, Deus tratando com o povo de Israel. Essa dispensação já está acabando. O Senhor tem tratado com o povo de Israel e tem, meus queridos, dado a oportunidade. Mas, em breve, ouviremos o som da trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor arrebatará a sua igreja. Mas, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, lá no templo de Samuel, Deus chamou a Samuel. E Deus, assim, meus queridos, aleluia, tem falado com a sua igreja. Tem chamado, convocado a sua igreja ao arrependimento, convocando a sua igreja para que encha, aleluia, sua botija de azeite, providencie a reserva de azeite, para que não seja pega de surpresa. Assim como aquelas virgens loucas foram pegas de surpresa, porque não foram prudentes. E que possamos ser prudentes, meus queridos, aleluia, guardando a palavra, guardando, aleluia, a comunhão que temos com o Senhor. A palavra nos diz: guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. E as virgens prudentes foram, como diz a própria palavra do Senhor, foram sábias, elas guardaram ali uma reserva de azeite, porque sabiam que podia tardar o noivo. Quem sabe o noivo tarde, né? Cada uma delas pensou, pode ser que tarde, então vamos levar uma reserva. Mas as loucas não, saíram de qualquer maneira. Tá bom, o que tem aqui no azeite, o que tem aqui dentro da lamparina tá bom, mas tardando o noivo, aquele azeite foi sendo queimado, as lâmpadas começaram a se apagar, e exatamente quando veio o brado: eis que vem o noivo. Aí, irmãos, já era tarde. Correram para comprar o azeite, e quando voltaram, não deu mais tempo. Por isso a palavra nos diz que hoje é o dia aceitável. Devemos aproveitar enquanto, aleluia, a lâmpada de Deus não se apague neste mundo, porque em breve a lâmpada de Deus vai se apagar. A igreja será arrebatada, porque a igreja é a luz do mundo e é o sal da terra. E quando o Senhor Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, aleluia, esse mundo vai entrar em trevas profundas. O anticristo vai assumir o comando. O mundo vai entrar, aleluia, num tempo de angústia tal como nunca houve, a qual o Senhor Jesus Cristo ali descreveu em Mateus capítulo 24. Tempo terrível, é chamado de a grande tribulação, e que também está descrita, aleluia, lá em Daniel, no capítulo 12, tempo de angústia tal como nunca houve, desde que houve nação até aqueles dias. Então será terrível a grande tribulação, será um momento de angústia tal, meus queridos, que muitos vão até procurar a morte, e a morte vai fugir deles. Vai ser terrível. Mais à frente nós vamos falar sobre os acontecimentos que vão suceder na grande tribulação. Mas o que nos importa agora, neste momento, é meditarmos nesta palavra, aproveitar, aleluia, que a lâmpada de Deus ainda está acesa, a igreja ainda está anunciando este evangelho, aleluia, almas ainda estão sendo salvas, e enquanto a porta da graça não se fecha, aleluia, a igreja é a luz do mundo e é o sal da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui diz a palavra do Senhor, no versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Glórias a Deus. Então, o Senhor diz à igreja de Sardes, né? Dá um conselho, que ela se lembre daquilo que tem recebido. Lembrar daquilo que tem recebido. Daquilo que tem ouvido, daquilo que tem, né, guardado,
e também se arrependesse. Esse foi o conselho do Senhor, que aquela igreja guardasse as coisas de Deus, se lembrasse, né, das coisas que o Espírito de Deus ensina às igrejas, se lembrar da palavra, se lembrar, aleluia, de onde começou a cair, que isso também é importante, lembra depois de onde caíste e arrepende-te, glórias a Deus. E o Senhor também diz para essa igreja vigiasse nisto, em guardar assim aquilo que tinha recebido. Versículo 4 também diz o seguinte: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Glórias a Deus. Então havia naquela igreja alguns que não contaminaram as suas vestes. E o Senhor deixou uma promessa, louvado seja o nome do Senhor, que esses, quando ele viesse, andariam junto com ele, andariam de branco com ele. Glórias a Deus, porque a palavra só nos diz, meus queridos, aleluia, que quando o Senhor Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, aonde ele estiver, estaríamos nós também. Essa é a promessa que o Senhor deixou para nós. E aquele que guarda as promessas do Senhor, aquele que ama a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, esse não será surpreendido. A lâmpada de Deus, quando se apagar, aleluia, ele estará na luz do Senhor, aleluia, porque jamais a igreja andará em trevas, mas aqueles que desprezam a palavra, aqueles que negligenciam a palavra, esses infelizmente terão uma péssima surpresa, porque quando vier o brado, eis que vem o noivo, aleluia, será tarde demais. Samuel, ele ouviu a voz de Deus, a palavra só nos diz que ele levantou apressadamente e foi lá perguntar a Eli se ele o havia chamado. E ele disse: não te chamei, volte para dormir. E ele voltou e deitou-se. Aí a voz do Senhor ecoou a segunda vez: Samuel, Samuel. E ele, levantando-se, foi lá onde estava Eli, o sumo sacerdote, e disse: me chamaste, Senhor? Ele disse: não. Vai e volta para deitar-se. E ele voltou. E o Senhor chamou a terceira vez, aleluia. E Eli, experiente, né, sabia que era o Senhor chamando o jovem, o instruiu dizendo: mas quando você ouvir novamente chamar o seu nome, você diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi o que aconteceu. Na terceira vez que o Senhor chamou a Samuel, Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E nesses últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo tem falado, tem dado o entendimento de que o arrebatamento está próximo. Muitos têm tido sonhos, visões, e observação nos fatos que estão acontecendo no mundo. Tudo isso, aleluia, é Deus, o Senhor Deus, aleluia, chamando a sua igreja para estar preparada, anunciando: este é o brado, eis que vem o noivo. E esse brado está ecoando nos quatro cantos da terra. Só mesmo quem não está atento, só mesmo aquele que está disperso é que não está vendo isto. Continua conduzindo a sua vida espiritual de uma forma qualquer, sem muito interesse nas coisas de Deus, né? Vai levando no seu dia a dia e se esquecendo de que nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer momento irá arrebatar a sua igreja. E sem contar aqueles que estão, né, presos, né, nas doutrinas de que o arrebatamento vai ser no meio da grande tribulação. Não, eu ouvi um pregador dizendo que vai ser no final da grande tribulação, e não fica preocupado, né? Ele: não, isso é mais lá para frente. É aquele jeitinho do ser humano, né? Alguns dizem até que é o jeitinho brasileiro, né? Deixa para depois, né? Amanhã a gente vê como é que fica, e vai se relaxando, achando que a coisa vai acontecer lá na frente, mas não. A palavra do Senhor é clara: vai ser na hora em que ninguém estiver pensando. Então, bem-aventurado o servo
que quando o seu Senhor chegar, aleluia, o achar fazendo assim, vigiando, com a sua lamparina acesa, com azeite, aleluia, na lamparina, com a sua reserva de azeite, esperando, aleluia, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, antes que a lâmpada de Deus se apague neste mundo, bota a sua vida no altar de Deus. Faça, aleluia, o que a palavra de Deus nos ensina. Deixe as coisas do mundo, se volte para Deus, porque verdadeiramente, em breve, o Senhor Jesus Cristo arrebatará a sua igreja e que nós estejamos prontos, porque em breve Jesus voltará. Então ele diz, bem-aventurado, né, aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Nessa igreja de Sardes havia aqueles, aleluia, que não contaminaram as suas vestes, e esses andarão de branco, aleluia, porque o Senhor diz que eles são dignos disso. Que sejamos dignos para aquele dia, e assim o Senhor abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.